programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Nesta edição você acompanha. Em resposta ao chamado de diálogo do Papa Francisco, movimentos sociais e populares tiram carta do encontro em Mariana. O Plano Estadual de Educação coloca no centro das discussões direitos do trabalho, a profissionalização dos educadores e mais financiamento para a educação. Base Nacional Comum Curricular recebe críticas de educadores mineiros. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Plano Estadual de Educação. Iniciamos uma série de reportagens sobre a construção coletiva do Plano Estadual de Educação, contido no projeto de lei PL 2882 de 2015, de autoria do Executivo. Esse projeto está em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e contém 20 metas. A equipe do Outras Palavras tem acompanhado as discussões sobre o assunto e traz a opinião de educadores e educadoras com vistas a aprimorar o Plano Estadual de Educação. Acompanhe. Hoje vamos continuar tratando sobre financiamento e também sobre a inclusão nas escolas de Minas Gerais. Inclusão de pessoas portadoras com deficiência, inclusão de quilombolas, de todas as minorias, de como fazer uma escola com qualidade e também mais democrática. Professora, são muitos os desafios, a gente sabe que está sendo feita uma grande discussão a respeito, mas o que a senhora diria que é fundamental vencer em termos de desafios para que a gente tenha um plano estadual de educação contemplativo de uma realidade que se deseja ter? Bom, eu considero importantíssimo, primeiro, o financiamento da educação. Não há qualidade em educação, como não há qualidade em nada na nossa vida se você não tem uma proposta financeira adequada. Nós estamos vendo que existe possibilidade de trabalhar a educação com qualidade e com financiamento. O que nós estamos faltando é um trabalho de gestão em cima da educação. Outra coisa também, nós precisamos demais adequar o corpo docente, o professor, à realidade. As academias têm que pensar na formação do professor para sair, para encontrar uma realidade diversa. Teoricamente, nós temos uma grande formação do professor, mas a ausência da prática leva o professor a ter dificuldades nos primeiros anos de enfrentamento da realidade educacional. Outra preocupação muito grande, porque eu falo que a educação é um desafio constante em tudo. Você vai da formação do professor, da formação continuada, do financiamento para fazer jus ao professor, à carreira, porque é muito triste o que a gente analisa. Olha, se responsabiliza a educação por tudo, para o êxito financeiro da sociedade, para que a nação seja digna, para a justiça. Mas não faz justiça com quem é o seu principal ator, o professor. Então, isso aí dá a gente uma tristeza. A gente espera que o Plano Nacional venha garantir a qualidade da educação, justamente priorizando o professor no seu financeiro em todos os cantos do Brasil. Se você pegar para estudar a situação, pega Minas Gerais, 853 municípios, quantos municípios não têm condições de pagar o piso? É hora do envolvimento do governo federal, que isso já consta no plano, tá certo? E uma coisa muito pesada para nós, quando você fala da diversidade e que vai abranger a diversidade de gênero, olha, a educação tem que proteger essa diversidade, amparar, justamente para não banalizar o que a gente vê falar de gênero na educação. Nós não podemos cair no banal, nós não podemos deixar que as aprendizagens levem o menino a uma ridicularização da situação. Nós precisamos apoiar a educação com seriedade e responsabilidade, porque todos nós somos pais, somos avós, nós somos mães, e o que nós queremos é uma educação com responsabilidade e respeito à dignidade de cada um e de cada uma. Nada mais do que isso.
Um plano nacional e estadual de educação precisa valorizar os profissionais e precisa prever formação continuada para que a qualidade da educação sempre avance. Essa é uma discussão presente no Plano Estadual de Educação e o SINDIUT, todos os educadores, estão fazendo esse debate. Eu sou Patrícia, da Escola Estadual Boa Vista, em Contagem, e um dos temas que eu espero muito ver discutido aqui nesse plano, discutido e implementado, é a questão da discussão da diversidade. A diversidade étnico-racial, a diversidade de gênero. Nós estamos na escola pública, que é o espaço público por excelência da diversidade. Lá estão o negro, a negra, nós mulheres, né? Estão os vários arranjos familiares e acho que precisa criar condições para que esses grupos tenham vez, voz e se sintam representados na construção desse plano, que tem que ser um plano para uma escola mais libertária. Meu nome é Fabrício Mascarenhas, sou professor na rede estadual em Diamantina. Bom, quando se discute o Plano Estadual de Educação, não pode se deixar de detalhar a questão da importância da valorização do profissional da educação, principalmente do professor que está lá na sala de aula e que tem dois anseios. Primeiro, em relação à questão da valorização em se tratando da implementação do piso salarial profissional nacional. Uma outra coisa diz respeito à capacitação desse profissional. Em relação à questão da saúde do profissional da educação, a melhoria do atendimento do IPSENG, que é importante também que haja uma melhoria do IPSENG em nível regional e, inclusive, uma das coisas que a gente acha que é importante conter também é um conselho regionalizado do qual nós possamos participar, né, ajudando na gestão dessas regionais do IPSENG. Nós estamos nos organizando enquanto departamento, enquanto direção estadual, para que a categoria e a comunidade escolar possa fazer um bom debate e elaborar mesmo, pensar políticas públicas que incluam todos e todas da nossa sociedade. Educação em Debate. Voltamos a falar sobre o debate público promovido pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que colocou em discussão a proposta da Base Nacional Comum Curricular. O SINDIUT-MG também marcou presença nesse encontro. Base Nacional Curricular versus Diversidade e Inclusão Educacional. Esse assunto levantou debate na Assembleia Legislativa. De acordo com a diretora do SINDIUT Minas Gerais, Mônica Souza, não há como fechar os olhos a essa questão nas salas de aula. O debate do SINDIUT sobre a Base Nacional Comum Curricular, ele se centra exatamente naquelas 4 políticas nacionais que a base aponta para implantar a base. São políticas nacionais de materialidade e tecnologia nas escolas, política nacional de formação dos professores, a política nacional para as avaliações externas e a política nacional de infraestrutura. O SINDIUT já aponta essas condições das escolas mineiras há muitos anos. Nós sabemos que essas políticas nacionais, elas não atingem a grande maioria das escolas. Se a base necessita dessas políticas para que seja implementada, vai ter um grande problema de sua implantação, porque nossas escolas não têm essas mínimas condições de funcionamento para que, de fato, o professor possa discutir, possa conscientizar e possa pensar a sua prática para que os métodos para a implantação dessa base comum possa de fato se concretizar. E foi esse também o discurso da professora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Analise de Jesus da Silva, coordenadora do Comitê da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, para quem o debate não pode partir tão somente de uma compreensão técnica. Essa base deve levar em consideração padrões de beleza e padrões de beleza não só diferentes, mas também opostos àqueles que são os seus? Ou isso não vem ao caso? E na escola, todas as crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos que chegam com outros padrões de beleza têm sido acolhidos.
pelo seu direito a estar lá. O cabelo crespo, a falta de cintura fina, o lábio largo, todo mundo está dentro, todo mundo pode ser rainha da pipoca, todo mundo coroa Nossa Senhora, é mesmo? Que coisa boa que as coisas estão mudando, né? A Base Nacional Comum Curricular pensa na lógica do senso de justiça e de crueldade, que é um senso diferente daquele que são os seus? Ou só aquilo que você considera justiça e crueldade vale? Essa base, ela precisa da sua parceria. Os sujeitos que não estão pensados dentro da base, inclusive dessa última versão, precisam da sua parceria. A professora Annalise cita ainda os públicos que a Base Nacional Comum Curricular deveria englobar. Você diz que está proporcionando educação para todos, mas você não cuida da especificidade de cada um. Então, vai acontecer que num determinado momento da festa, mesmo com muita vontade de continuar permanecendo nela, os vegetarianos vão embora, porque não existe alimento sem carne. Os diabéticos vão embora, porque não existe alimento sem açúcar branco. E daí sucessivamente, eu vou excluindo as pessoas e depois eu posso continuar dizendo que eu estou oferecendo a festa para todos. Mas, na verdade, eu não me preocupei com a especificidade de cada um. Quem é esse cada um? Esse cada um são todos aqueles que de alguma forma já foram excluídos pela escola, tá? Então são os mais pobres, são os negros, são as mulheres, são os indígenas, são as pessoas LGBT, são os de religiões que não são aceitas socialmente. Esses todos eu já coloquei para fora quando eu disse, sinto se você é vegetariano, mas o que tem aqui é pastel de carne, e é carne gordurosa. Então, eu não sei se estou me fazendo compreender, mas pensar uma base nacional curricular comum não pode ser algo desconectado da participação popular, porque cada um dos convidados tem que ter me ajudado a fazer essa festa. Senão o governo vai continuar dizendo que ele está oferecendo uma festa, quando na verdade ele já selecionou de antemão quem pode e quem não pode participar dela. Então, se eu chamar todo mundo que tem sido excluído da escola para participar da construção dessa base, aí é outra conversa. Se eu disser assim, mas o site ficou aberto para todas as contribuições que se fizessem, para todo mundo que quisesse contribuir. Eu moro em Santa Teresa. E ali na estação do metrô, Santa Efigênia, que liga a Santa Teresa na entrada pelo contorno, embaixo ali ficam crianças e adolescentes que são moradores de rua há décadas, tá? Com certeza, ninguém perguntou a eles e eles não acessaram o site para dizer o que eles consideram que seja a educação que eles querem, que eles merecem, que eles têm direito a ter. Eu tenho minhas dúvidas se houve alguém que buscou junto a profissionais do sexo, se teve alguém que buscou junto aos cobradores de ônibus, se teve alguém que buscou junto à população em geral desse país. O que é a escola que eles querem, tá? Dizer que o site está aberto e dizer que quem quis se manifestou não é real. Não é real porque nós sabemos da exclusão social que faz com que muitas pessoas desse país não tenham como acessar sites para dizer lá as suas posições, suas opiniões a respeito de como deva ser a festa da democracia, da educação brasileira. Mas o professor emérito da UFMG, Miguel Arroio, tem uma recomendação aos educadores e educadoras para que consigam enfrentar as limitações e os desafios dessa Base Nacional Comum Curricular. A construção da Base Nacional Comum Curricular deve avançar para além do debate, deve transpor a sala de aula e deve ser feita por quem está na ponta desse processo. Esse é o recado do professor emérito da UFMG, Miguel Arroio. Eu diria para você que o importante é politizar esse debate. O problema não é se o conteúdo é este ou aquele, se agora vão permitir alongar mais um pouco o debate, e isso são coisas miúdas. O problema central é colocar, sobretudo para os trabalhadores na educação,
colocar. Mas por que agora, logo agora, depois de 30 anos de lutas dos movimentos docentes por seus direitos, por autonomia, logo agora chega a Base Nacional Comum? Por quê? Isso não chega à toa. É necessário ter uma visão política, porque no momento em que crescia o poder político do movimento docente, era necessário se contrapor a esse poder político. Por isso que esta Base Nacional Comum é um gesto político. Qual era a função do professor? A função do professor, ele construía cada dia o esforço por acertar, por levar uma coisa nova para os alunos, por inventar, por toda essa coisa, não? Agora vai dizer para ele, não, você não é que prepara os pratos que você transmite de conhecimento. Você vai ser simplesmente um requentador de marmitas já prontas. Isto é muito sério. Isto é seríssimo. Ou seja, a própria identidade docente está sendo redefinida. De uma identidade docente, autora, criadora, em função de que alunos, que direito dos alunos, como desenvolver o aluno, como nós colocamos aqui na Escola Plural, em todas as dimensões de sua formação humana, intelectual, ética, cultural, identitária, de gênero, de raça. Em vez de fazer tudo isso, dizer, não, para com isso. Você simplesmente requente cada dia a marmita que nós vamos entregar pronta, que é a Base Nacional Comum. Tá? Este é o sentido político que tem que ser explorado com toda a força. Então é para sair um pouco disso aqui, é para ampliar esse debate. Ampliar esse debate, mas trazer esse debate para a especificidade das lutas do movimento docente. Para mim, não é simplesmente dizer vamos ter outro currículo, vamos ter outra avaliação, vamos controlar os que fazem hoje a educação e que crescerão tanto em autorias docentes, em identidades docentes, em capacidade deles inventar, reinventar, o que ensinar, o que educar. Basta, basta. Essa escola tem donos e esses donos não são vocês. E os educadores e educadoras de Minas Gerais, o que pensam sobre esse assunto? A hora que eu levanto e falo para o meu vizinho bom dia e passo na padaria e tomo um café e dou bom dia, eu faço política. A política, ela transcende muito mais, as pessoas estão confundindo política com polaridade partidárias, que não é a realidade e a escola é política, eu sou política, você é política, meu pai é político, todo mundo é político. Engana-se quem diz que não. Então, a política é uma parte da nossa vida que não pode ser alijada do jeito que as pessoas pensam que ela tem que ser. Assim como também não pode ser alijada a história, a realidade de cada um, o dia a dia de cada um, o ser de cada um. Por isso a escola precisa ser para além dessa base. Olha, na realidade não existe almoço de graça e tem alguém pagando muito almoço para muita gente. Quem paga os almoços são exatamente quem não quer história. O que eu vou discutir de uma história de 502 anos desse país que só aumentou a segregação e que só fez crescer a periferia? Dói, infelizmente, falar de história brasileira dói, porque tem que cutucar em feridas que os mimimis do momento não querem falar. Ela é feia? Não fomos nós que construímos. Os meninos têm que saber que ela é feia para fazerem uma história melhor, mais bonita, digna, justa, honesta e brasileira, porque nós precisamos de uma história que tenha a nossa cara, uma cara diversa, uma cara do Brasil. Meu nome é Marli, eu sou professora de Geografia, né? Estou atualmente atuando na Escola Estadual Arida Franco. Eu acho que é importante, né, todos fazer um esforço para participar, sair um pouquinho, né, para fora dos muros da escola, porque essa base curricular, tudo isso que está sendo construído aqui nesse debate político, ela nos atinge diretamente. Nós, como protagonistas, né, que estamos na base, a importância da gente participar, ela se faz cada vez mais presente. Nosso departamento jurídico esclarece agora a sua dúvida.
Sofri um acidente de trabalho na escola e estou incapacitado de continuar exercendo, em definitivo, minhas atividades. Tenho direito de me aposentar pelo Estado? Sim, os servidores que porventura venham a sofrer qualquer acidente no local de trabalho e decorrente desse acidente venham a desenvolver uma incapacidade definitiva para o serviço público, têm o direito de ser aposentado pelo regime próprio do Estado com proventos integrais. Maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sindiúte. Momento CUT Minas. Ao som dos sinos de Mariana ecoando e a dor dos atingidos e atingidas, clamamos por justiça. Assim foi encerrada a carta do Encontro Brasileiro de Movimentos Populares em diálogo com o Papa Francisco em Mariana. Os movimentos populares e pastorais sociais, reunidos de 2 a 4 de junho, atendendo ao chamado do Papa Francisco para o diálogo, discutiram sobre terra, teto e trabalho. Também se solidarizaram com as famílias atingidas pelo maior crime socioambiental ocorrido em 2015, com o rompimento de uma barragem da Samarco Mineração, empresa do grupo Vale BHP. Povos indígenas, quilombolas, pescadores, comunidades tradicionais, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, agentes das pastorais sociais, compartilharam experiências de lutas e dificuldades numa sociedade tão desigual. Debateram sobre a opressão das forças do capital, a fragmentação e criminalização dos movimentos sociais e as violências contra os pobres, negros, mulheres, jovens e comunidade LGBT. O encontro foi encerrado no subdistrito de Paracatu de Baixo, onde foi reafirmada a solidariedade e o compromisso com a luta pela justiça, reparação e empoderamento dos povos da Bacia do Rio Doce. O que é a economia solidária? Política que visa a geração de trabalho e renda, inclusão social, articulada com um trabalho que prime pela valorização do ser humano. Iniciativas que visam a geração de trabalho e renda, onde a gente faz muitos cursos de capacitação, de mobilização, e muitas das pessoas que estão excluídas da sociedade, elas se articulam dentro da comunidade visando o que a localidade ali tem de vocação. Depois a gente busca capacitá-los para que atinjam o processo da formalidade. Mulheres em luta pelos seus direitos contra o preconceito e a cultura do estupro. Mulheres em Marcha. A luta das mulheres pelo empoderamento passou a incorporar também a luta pela sobrevivência, contra a violência, o preconceito e a cultura do aborto, nas ruas, em casa, nas escolas, no ambiente de trabalho, em todos esses espaços. Elas prometem levantar essas bandeiras e dar um basta à violência e ao machismo. Que nós estamos passando por um momento de empoderamento da pauta das mulheres, da juventude, do povo que ocupa esse país nos últimos anos. E esse empoderamento ele é muito contraditório com o movimento golpista que a gente vive no Brasil hoje, encabeçado pelo vice-presidente Michel Temer. Por isso que nesse cenário, lutar contra pautas conservadoras como a cultura do estupro, como a cultura machista, é fundamental para avançar a consciência das pessoas, principalmente das mulheres, que têm parido uma nova pátria, que têm parido uma nova forma de fazer política e democracia no Brasil. Outra pauta que as mulheres insistem em negar é aquela que reforça o discurso da bela recatada do lar. Esse processo da política que nós temos vivido ultimamente tem sido um processo de ataque às mulheres. Eu acho que é importante que, independente do que você pense sobre a presidenta Dilma, ela sofreu ataques que o Lula não sofreu, que o Fernando Henrique Cardoso não sofreu, que o Fernando Collor de Mello não sofreu, porque eram homens. E os ataques brutais que ela tem sofrido por ser mulher. Então a ideia que os políticos tentam passar é que nós mulheres temos que voltar a sermos belas, recatadas e do lar e sairmos dos espaços públicos, dos debates das políticas públicas. Por isso é mais importante ainda que nós mulheres digamos não a isso,
Ao contrário, queremos mais espaço, não sairemos de onde nós estamos e não aceitamos que uma presidenta eleita seja tratada da forma como tem sido tratada também por ser mulher. Então, isso precisa unificar todas nós e nós precisamos refletir nas nossas casas essa questão da mulher. Porque quando a gente vê uma mulher sendo espancada, sendo sequestrada, sendo estuprada, a gente se espanta com a crueldade, mas a crueldade nasce na forma de se fazer política agredindo as mulheres nos espaços públicos. Até que aquelas pessoas acham que podem fazer tudo, inclusive matar, bater, estuprar. Então essa questão das mulheres é fundamental que nós a discutamos em todo lugar, na nossa casa, na escola, na família, e que nós não aceitemos essa relação de imputar a mulher que ela saia do espaço público. Calendário de lutas. Trabalhadores levantam a voz em defesa de seus direitos e conquistas. No dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a Frente Brasil Popular lançou a campanha Beije Quem Você Ama contra o Golpe, em ato que aconteceu na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e contou com a participação de militantes e da população que passava pelo local. O objetivo, segundo os organizadores, é espalhar por todo o Brasil que o amor e a união das pessoas pode combater o golpe. Vamos a Brasília com as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Momento CNTE. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação participou em Brasília da 6ª Conferência Internacional de Educação de Adultos, Confiteia Brasil +6. O coordenador do Fórum Nacional de Educação, FNE, e secretário de Assuntos Educacionais da CNTE, Helena Araújo, discursou na cerimônia oficial de abertura do evento. Esse seminário tem um papel fundamental de debater, fazer esse levantamento das conquistas realizadas nos últimos anos, apontar os caminhos e voltar para o local que nós atuamos para fortalecer as nossas ações e continuar nesse processo de avanço pelo direito à educação com a qualidade social que passa necessariamente pela valorização dos profissionais da educação. A secretária-geral da CNTE, Marta Vanelli, participou da roda de conversa sobre boas práticas de valorização dos profissionais da educação e ressaltou as ações da Confederação. Para nós, valorização ele é um tripé. Ele é piso, carreira e ele é a formação profissional. E dentro da formação profissional, não só dos professores, não só dos pedagogos, mas também dos funcionários de escola, né? O pró-funcionário, esse curso superior agora que estamos em fase de conclusão da diretriz curricular e nacional, para profissionalizar todos os profissionais que atuam nas escolas, seja eles da educação regular quanto da educação de EJA. Unir a dimensão técnica profissional à educação oferecida na vida adulta e pensar a formação de professores com uma pedagogia específica para essa modalidade de ensino foram algumas das ações apresentadas pelo Ministério da Educação aqui na Conferência para a Educação de Jovens e Adultos. A professora Jussara Vieira, do Comitê Editorial da revista Retratos da Escola da CNTE, falou sobre a importância do evento. É uma troca importante, uma troca fundamental entre aqueles que são os grandes atores da educação nesse país, que são os estudantes e os trabalhadores em educação. A secretária-geral da Federação Uruguaia, Elbia Pereira, ressaltou que devem existir políticas públicas para garantir a educação de jovens e adultos. Neste momento e a nível de los países de Latinoamérica hay una fuerte impronta con lo que respecta a jóvenes y adultos, por lo cual es necesario que aquellos jóvenes que hoy están y sufren situaciones de rezago educativo estén dentro del sistema. Existe y deben existir políticas que conjuguen distintas políticas públicas a garantizar que esos jóvenes y esos adultos tengan una educación a lo largo de toda la vida. A conferência reuniu cerca de 600 pessoas, entre professores, representantes de movimentos e pesquisadores, além de gestores de instituições ligados à educação dessa parcela da população na África, América Latina, Ásia e Europa. Agradecemos a sua audiência. Fique agora com o nosso quadro de humor.